Tudo começa no dia 25 de agosto de 1961. Desde a noite anterior, pela televisão, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, denunciava uma conspiração para dar ao presidente Jânio Quadros poderes de ditador. Lacerda vinha liderando uma campanha nacional contra a política externa do governo, que se aproximava da União Soviética, de Cuba e da China. Na manhã do dia 25, o golpe anunciado por Lacerda não se confirmou, mas a Câmara dos Deputados exigiu explicações de ministros e assessores. Durante a manhã, Jânio Quadros redigiu um último bilhete e a carta da renúncia. O bilhete de Jânio. Nesta data, e por este instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Exatamente naquele 25 de agosto que o senhor Jânio Quadros assistiu à respectiva solenidade lá em Brasília, nós estávamos ali no Parque Farroupilha. No Parque da Redenção, em Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, estava participando das cerimônias pelo Dia do Soldado. Num dado momento, chegou o general Muricy, que era chefe do Estado-Maior, e cochichou algumas coisas no ouvido do general Machado Lopes, que se encontrava ao meu lado. Eu notei que a fisionomia do mulher de relance, assim, estava interessado em acompanhar o que eles estavam falando, mas notei que o general Machado Lopes mudou, carregou a fisionomia. Também no palanque oficial, o comandante do Terceiro Exército, general José Machado Lopes, abreviou a cerimônia e foi para o QG na Rua da Praia. Brizola foi para a matriz da Caixa Econômica Estadual, na mesma Rua da Praia, com o Dr. Flores. O primeiro telefonema que eu recebi foi do Contursi. Ele me disse: governador, está correndo um boato aqui que o Jânio renunciou. O presidente Jânio Quadros acaba de renunciar ao cargo de primeiro mandatário da nação. Emitimos uma nota em defesa da Constituição, da legalidade democrática, que o governo do Rio Grande do Sul estava firmemente ao lado das instituições. Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande, se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões. Brizola logo pressente que será preciso resistir com outras armas, além dos protestos, e ordena que a Brigada Militar Gaúcha tome posições para defender o Palácio Piratini. Com sacos de areia e coragem, Porto Alegre começa a preparar-se para resistir ao ataque dos golpistas. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade. Leonel Brizola, ao saber da renúncia do presidente Jânio, emite manifesto em defesa da legalidade constitucional, pedindo a posse do vice João Goulart, que estava em viagem à China. Brizola planejava uma ação de resistência ao possível golpe militar. O dia 25 de agosto marca o início do movimento intitulado de Campanha da Legalidade. A coisa que o Brizola fez foi se reunir do grupo de assessores dele. A segunda coisa foi a Brigada Militar. Ele queria saber até que ponto ele contaria com a Brigada. Tinha certeza que contava, mas tinha que ter certeza certa e não uma certeza provável. Às 15 horas, o ministro da Justiça, Oscar Pedroso d'Horta, apresentou ao Congresso em Brasília o pedido de renúncia de Jânio. Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso, foi imediatamente empossado como presidente da República. O Brasil vivia um estado de sítio não declarado. Ainda nesta tarde, em Cumbica, Jânio redigiu uma carta ao povo brasileiro denunciando forças ocultas que exigiram a sua renúncia. Ficamos perplexos.
Digo, bem, telefonei para o general Machado Lopes. General, e o que o senhor pensa? Aí diz o Machado Lopes, sou soldado e obedeço ordens. Então o primeiro pronunciamento do Machado Lopes era a favor dos ministros militares. Eu apenas disse a ele que vou tratar de mobilizar aqui todas as minhas possibilidades, os meios ao meu alcance para a manutenção da ordem. Vou me preparar, vou colocar a Brigada Militar de sobreaviso, toda a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, vamos tratar. O senhor sabe que Porto Alegre tem sido teatro de muitos acontecimentos históricos. Às 17 horas, saindo da frente da Prefeitura de Porto Alegre, um grupo de manifestantes foi em passeata até a Praça da Matriz. Saí dali e me desloquei do palácio. E já tinha uma pequena multidão na frente do palácio. Gente muito exaltada. Isso é o golpe, governador! Isso é o golpe, governador! Eu cheguei na janela ali embaixo e já estava nessa base de gente gritando. Temos que defender a legalidade. Havia uma reação pública chocada com aquilo que aconteceu. O golpe, o Jânio foi derrubado. Essa primeira manifestação popular cresceu. E da sacada do Palácio Piratini, Brizola anunciou para cerca de 5.000 pessoas que estava desencadeada a campanha da legalidade. O Levante do Povo. Foi o Levante do Povo que criou um ambiente motivador para Brizola liderar a campanha da legalidade. Contando com o apoio da Brigada Militar e do povo, o Palácio Piratini se transforma no QG central do movimento da legalidade. 6 de agosto. O Palácio Piratini estava ocupado por funcionários do governo estadual, correligionários de Brizola e jornalistas, que passaram a manter vigílias de apoio à posse de João Goulart. Aquela noite foi uma noite terrível, porque estávamos verificando que as coisas estavam se complicando muito. O Terceiro Exército misterioso, já tinham se dado uma porção de quase incidentes entre a Brigada e alguns contingentes do Exército, porque nós começamos a guarnecer tudo. Então houve assim aquela preocupação do Brizola ter apoio e demonstrar que tinha apoio militar. Isso era importante. Tinham que saber que não era qualquer grupo que vinha aqui ocupar o palácio, que tinha que vencer a brigada. Com a diferença de 12 horas adiante do horário brasileiro em Singapura, Jango, hospedado no Hotel Raffles, ficou sabendo da renúncia de Jânio entre a noite de 25 e a madrugada de 26, horário de Singapura. A partir desse momento, nós tratamos de ver se encontrávamos uma comunicação com o vice-presidente, João Goulart. Não havia possibilidade. Ele estava na China, não havia como. Mas tratamos de buscar comunicações no Rio de Janeiro, Brasília. Consegui uma ligação com o general Costa e Silva, que estava no Recife. Ele ouviu isto e voltou. Disse: governador, eu já lhe disse que o senhor não telefone mais para cá. Foi tão grosseiro que eu digo: olha, general, claro que eu não vou telefonar, mas fique sabendo que eu lhe considero um golpista, e um golpista. Tratamos de colocar no ar alguns manifestos e fomos verificar que o governo central, o governo federal, mandava tirar os cristais daquelas emissoras. Até que resolvemos requisitar a última, que havia se recusado até para uma questão de defesa própria a transmitir aqueles comunicados, requisitamos para o palácio e mandamos guardar as torres. A comunicação era um fator fundamental para o planejamento do movimento.
mas as limitações tecnológicas da época impediam maior eficiência e eficácia. Com muita agilidade, o governador requisita a Rádio Guaíba e transfere equipamentos para os porões do Palácio Piratini. É o início da chamada Rede da Legalidade, a primeira rede social de que se tem notícias na América Latina. Com uma rádio instalada no palácio, a situação em tempo real era transmitida 24 horas por dia para toda a nação. Ameaças de que se pretende perpetrar um golpe às instituições. Isso é muito grave, meus patrícios. Mas exige que nós movemos com muita calma e muita serenidade. Porque só com calma e serenidade é que nós defenderemos o bom nome do povo brasileiro. Tem que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções, com o amor que temos pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Machado Lopes chegou a ordenar que fosse retirado o cristal do transmissor da Rádio Guaíba na Ilha da Pintada, que estava guarnecida por uma tropa da Brigada Militar. Quem devia cumprir a missão era Pedro Américo Leal, na época comandante da 1ª Companhia de Guarda. Você se prepare para nós retirarmos o cristal da Guaíba e tirarmos do ar a legalidade. Logo depois, eu recebi a contra-ordem, que não cumpri, mas eu recebi o envio pelo general Muricy, do capitão Mauro, paraquedista, que foi de automóvel me impedir que cumprisse a missão, porque eu não recebi a ordem telefônica e não cumpri. Eu digo, não, a ordem telefônica eu não cumpro, eu recebi uma ordem pessoal, só se vocês vierem aqui. O Brizola, para dobrar o Machado Lopes, dobrou pelas estratégias dele. Então conseguiu o apoio do Legislativo, conseguiu o apoio do Judiciário, conseguiu o apoio do quarto poder, que é a Igreja. Conseguiu tudo que ele podia ir conseguindo de apoio. Era cada vez maior o número de instituições e de civis apoiando o movimento liderado por Leonel Brizola. E houve uma nova manifestação popular na frente do Piratini, convocada por Brizola, que fez outro discurso inflamado. Sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo. Resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Dom Vicente Scherer manifestou apoio a Brizola. E aí o grupo de generais, de coronéis do Terceiro Exército, fizeram uma reunião no Estado-Maior, liderada pelo coronel Assis Brasil, que depois foi o chefe da Casa Militar do Jango. Fizeram a reunião os coronéis e, por unanimidade, votaram que devia ser respeitada a Constituição. Aí levaram a comunicado para o Machado Lopes e ele aí se sentiu que a tropa dele queria respeitar a Constituição. O general Machado Lopes, também decidido a apoiar a posse de Jango, veio para o comício e, junto com seus oficiais e o povo, cantou o hino nacional. E ele, muito nervoso, disse: governador, eu venho lhe comunicar que o Terceiro Exército, pelos seus generais e pelo seu comandante, deliberaram não aceitar solução para a crise fora da Constituição. Eu disse: general, agora eu lhe convido para nós nos apresentarmos lá na frente, na sacada, porque ali fora devia haver 100 mil pessoas. Eu me apresentei lá para o general e juntamos as mãos assim. Aquela multidão enlouqueceu. O Terceiro Exército estava aderindo
Mas a Marinha e a Aeronáutica poderiam atacar a qualquer momento. Somente um líder nato como Brizola poderia dirigir tal movimento com tamanha eficácia. Ele soube cativar a população, soube unir apoiadores de todos os cantos, transformando aquele início tímido com um manifesto sobre a renúncia num grande movimento. O Rio Grande do Sul freara a tentativa de instalação do golpe militar, com o apoio do seu povo, de seus militares, enfim, em busca de um ideal e do simples respeito à Constituição. A liderança de Brizola permitiu que isso fosse possível sem um único tiro, sem nenhuma gota de sangue, apenas com a garra e a coragem de um povo heróico. Na base aérea de Canoas, cerca de 200 sargentos e soldados da FAB impediram que 12 jatos do esquadrão de caça decolassem para bombardear o Piratini. Cada jato poderia jogar 2 bombas, com poder suficiente para arrasar o palácio, a Praça da Matriz e arredores. O bombardeio estava marcado para as 14 horas e 30 minutos do dia 28. Havia uma multidão reunida na área central. Porém, os sargentos não permitiriam que esse ataque ocorresse, e assim se armaram e boicotaram as ordens de seus superiores, salvando o centro da capital e a vida de milhares de civis. Os oficiais da base pretendiam cumprir ordens do Ministério da Guerra. Por isso, um grupo de subalternos invadiu o arsenal e se armou com mosquetões, carabinas e metralhadoras. Se nós covardemente tivéssemos concordado que aqueles aviões decolassem e bombardeassem nosso Porto Alegre, aqui onde nós estamos hoje, não existia mais. Foi quando nós, sargentos, dissemos aos oficiais que iam bombardear: os senhores não vão decolar com os aviões. Para decolar com os aviões e bombardear Porto Alegre, vocês vão ter que matar 200 sargentos. Pela manhã, Machado Lopes comunicou aos comandos do exército que iria defender o território gaúcho. Deslocou tropas para as margens dos rios Uruguai e Pelotas. Nesse dia, o comando pró-legalidade informou que havia aproximadamente 200 mil gaúchos registrados e em prontidão para uma eventual luta armada. E eu disse ali no rádio: olha, a situação é tensa, pode se desencadear a qualquer momento. Agora, o primeiro tiro não será nosso. Nós estamos defendendo a legalidade, a paz, a ordem, como a esperança e os direitos do povo brasileiro. O primeiro tiro não será nosso. Agora, o segundo, povo gaúcho, eles podem ter certeza que será nosso. Não só o segundo, mas o terceiro, o quarto. Quantos tiros nós pudemos dar contra eles? Com um controle rígido e aguerrido, a campanha da legalidade não disparou nenhuma bala sequer. O primeiro tiro não será nosso, dizia Brizola, e assim aconteceu. O terceiro exército se uniu à campanha da legalidade. Centenas de milhares de pessoas se colocavam à disposição para uma eventual guerra civil. Os ministros militares jamais imaginavam que o povo gaúcho se rebelasse com tamanha força. Com um planejamento fulminante, seguido de uma excelente organização e com uma brilhante direção, a campanha da legalidade era controlada por Brizola, que renasceu o espírito dos farrapos na população gaúcha, colocando mais uma vez o Rio Grande do Sul nas páginas da história do Brasil. Na tarde de 31 de agosto, Jango desembarcou em Buenos Aires. Tinha retardado a chegada e feito a rota aérea do Pacífico para ganhar tempo e evitar que seu avião fosse bombardeado por jatos da aeronáutica. À noite, já em Montevidéu, teve uma reunião com Tancredo Neves, que seria o futuro primeiro-ministro, para acertar detalhes do novo governo parlamentar. O Congresso aprovou em Brasília por 298 votos contra 14 a emenda que instituía o regime parlamentarista. Foi uma articulação de Tancredo Neves, deputado federal pelo PSD de Minas Gerais, que tinha ido a Montevidéu encontrar Jango
Mas o avião, ele fez uma volta, 2 voltas sobre o aeroporto e foi embora. Não sei se ele teve algum aviso, mas a nossa intenção era prender o doutor Tancredo, segurá-lo aqui para dificultar os entendimentos sobre o parlamentarismo. E ao mesmo tempo ficar com um avião presidencial para ir buscar o presidente em Montevidéu. Jango chegou a Porto Alegre às 20 horas e 30 minutos, vindo em um Caravelle da Varig num voo confidencial. No carro, nós falamos o suficiente. Muita gente recebendo o presidente. Chegamos no palácio, fomos à sacada, o presidente, Machado Lopes, eu. Em seguida fomos para o meu gabinete para uma reunião. Minha opinião é que nós devemos ir por terra para Brasília, com apoio no Terceiro Exército e nas forças populares civis que pudermos reunir, e militares, evidentemente, também. Ao chegar em Brasília, baixar um ato dissolvendo esse Congresso, porque ele violou a Constituição. Ele cometeu um ato que não lhe dá mais legitimidade para continuar funcionando. E na mesma decisão, convocar uma Assembleia Constituinte para 30 ou 60 dias. E com isso restaurar a legalidade plena, efetiva, permanente no país. Porém, Jango era um homem pacífico e temia o derramamento de sangue caso não concordasse com o regime proposto, e assim o fez. Jango aceitou o parlamentarismo e Brizola encerrou a rede da legalidade no dia 7 de setembro de 1961, nos porões do Piratini. Brizola encerrou a rede da legalidade e as emissoras que formavam a cadeia voltaram à programação normal. Enquanto durou o movimento de resistência, o governador gaúcho recebeu 90 mil mensagens de apoio e solidariedade. Porque a crise se alastrou, não era só o Terceiro Exército, entendeu? Eles determinavam a uma unidade do Exército que marchasse contra o Rio Grande do Sul e não marchavam. Os oficiais se reuniam e diziam, não vamos porque é ilegal. Nomearam o general Cordeiro de Farias comandante do Terceiro Exército. Ele não conseguiu assumir coisa nenhuma porque não tinha Terceiro Exército para assumir. Jango começa a serenar os ânimos e apelar para a união. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. No dia 7 de setembro, sem os poderes que entregara Tancredo, seu primeiro-ministro, Jango sobe a rampa do Palácio do Planalto. A 2.000 quilômetros dali, o cansado guerreiro que enfrentara a força para defender a lei era homenageado pelo Exército na única solenidade militar daquele dia. Cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução, apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Decidimos não abrir mão da nossa autonomia e procuramos lá não apenas resguardar as liberdades públicas e individuais, garanti-las sem permitir que alguém atentasse contra elas, como também resolvemos nos opor ativamente contra a tentativa que alguns grupos militares e alguns setores das velhas oligarquias políticas brasileiras procuravam cometer contra a ordem jurídica, contra as liberdades e contra a ordem constitucional em nosso país. Marcante da vida brasileira, deixou as suas lições. Eu acho que em toda a história latino-americana, aí ficaram, né, fecundos ensinamentos, né, daqueles momentos. Nós vivemos instantes, né, que até hoje recordamos com emoção. Eu nem sei como é que conseguimos fazer aquilo tudo. Era todo um sonho de defender o país, mas de repente nos vimos o povo brasileiro uníssono,
ao nosso lado e tudo teve que retroceder. A tentativa de impor um regime autoritário teve que retroceder.